Bom, Rafa, hoje eu queria, né, ter a sua visão sobre a violência obstétrica, né, assim, como que seria o manejo de uma paciente que chega em clínica, em consultório, trazendo, né, a informação que sofreu violência obstétrica, como que a gente pode ajudá-la nessa superação, nesse momento, o que você pode falar Perfeito, sobre isso? certo. Agora respondendo, uma mulher, então, que sofre a violência obstétrica e vem procurar o nosso serviço, né, do psicólogo. Provavelmente é porque ela sabe que passou pela violência obstétrica, ela já chega com um termo, né? Uhum. Ou não, tá? Às vezes ela pode chegar com o que a gente chama de estresse pós-traumático. Tá? Então aí ela tem o bebê e ela fecha o olho e não consegue parar de pensar em uma determinada cena, começa a sentir medo, pavor, sudorese, vários sintomas, né? Que vão mostrar aí que ela sofreu um estresse pós-traumático e a gente consegue correlacionar os fatos, né, que ela tem apresentado justamente depois do parto. Antes do parto, nada daquilo acontecia. E o parto foi um marco. E aí, quando você vai estudar o parto, aí você descobre, né, que ela passou pela violência obstétrica. Então, são duas pessoas que podem chegar. Aquela que sabe que passou pela violência e fala a palavra, passei por violência obstétrica, e aquela que não sabe, mas ela vai chegar com alguns sintomas, que às vezes ela pode confundir, né? Todo mundo, quando tem alguma coisa depois do parto, eles falam que é depressão pós-parto, né? Então, a gente pode ter uma série de transtornos mentais aí, mas a pessoa geralmente ela só consegue enxergar a palavra depressão pós-parto. Então, se ela tá com psicose, é depressão pós-parto, né? Se ela tá com transtorno bipolar, né? E a gente tem que dar nome, né? Aos bois, mas não somos nós também quem fazemos o diagnóstico, aí é o psiquiatra, né? O psiquiatra é só quem pode realmente dar o diagnóstico. A gente apenas consegue levantar as informações, porque a gente faz aula de psicopatologia, né? Então temos essa informação, mas não podemos dar o diagnóstico. Mas enfim. Primeiro, mostrar para essa mulher que ela pode fazer a denúncia, tá? Não existe no Brasil a violência obstétrica como uma violência específica, né? Mas é dentro da violência contra a mulher, percebe? Então você consegue fazer uma denúncia de violência obstétrica baseado na violência contra a mulher. Então, se ela teve, por exemplo, sofreu a violência obstétrica e ela usava algum plano de saúde, então ligar na ouvidoria do hospital, né? E fazer a denúncia, isso é importante. E se ela não fez, né? E era do SUS, também ela pode fazer a ligação, principalmente para a Defensoria Pública, tá? Então existe um telefone, eu não me recordo agora de cabeça, mas eu acho que é 103. Se alguém puder aí confirmar para mim se é 103, não, desculpa, 130, 130, tá? 130. E aí confirma ou não aqui nos comentários, fazendo favor. Que é um telefone que ela pode também ligar e fazer a denúncia, certo? Ah, esses profissionais, eles já podem ser punidos, já estão sendo punidos, tá? Inclusive, a gente vai ter uma live daqui a alguns dias com um advogado. Esse advogado, ele tem recebido bastante denúncias, né, de violência obstétrica, e ele tem processado hospital e profissionais da saúde que cometeram violência obstétrica, tá? Agora, o que a gente pode fazer enquanto profissional, né? Primeiro, fazer essa orientação e olha só, como que a gente vai acolher, né, esse tipo de sofrimento e entender sobre o que ela está falando que é uma violência obstétrica, tendo conhecimento do que é esperado e do que não é esperado numa cena de parto.
Então, por exemplo, quem não é psicólogo perinatal, quem não tem o conhecimento de plano de parto, quem não tem conhecimento dos prejuízos de uma cesárea, dos benefícios de um parto humanizado, né? Diferença entre parto vaginal e parto normal, sabe? Quem não tem essas informações, provavelmente não vai conseguir ajudar muito bem essa mulher. Por isso, da importância de quem vai trabalhar com a psicologia perinatal ter essa total compreensão, né, do básico, para que a gente possa entender o que aquilo está contando realmente faz parte, né, de um sofrimento que precisa ser colhido, validado, né, porque tem gente que às vezes fala assim, poxa vida, mas ela tá reclamando que fizeram o pique nela, mas o pique é normal, fizeram em mim, fizeram na minha mãe, sabe? Algum psicólogo pode pensar isso, por falta de conhecimento. E aí não dá tão valor àquilo que a mulher está dizendo, né? Que, olha, cortaram a minha vagina sem a minha autorização. E isso é violência sexual, inclusive, porque é uma agressão ao órgão sexual da mulher. Então, é caracterizado, inclusive, como violência sexual, tá certo? Então, a gente tem vários tipos aí de violência obstétrica, né? Tem a violência institucional, violência sexual, física, verbal, né? E as pessoas, por não saberem, né? A pessoa pode dizer assim, olha, eu me senti violada. Eu tive o meu parto num hospital escola, e então todos os alunos estavam ali me observando, eu naquela posição vulnerável, morrendo de vergonha, e um monte de aluno me olhando e tocando no meu corpo sem pedir permissão. Isso pode, às vezes, né? A mulher ela pode chegar com isso sem falar que é uma violência obstétrica, mas ela pode relatar do incômodo dela. E um psicólogo pode entender que isso pode ter uma associação lá com o passado, com uma violência sexual que ela pode ter sofrido na infância, na adolescência, onde tocaram o corpo dela sem a permissão dela. Percebe? Então, é uma coisa que se associa a outra, né? E aí, ali, naquele momento da terapia, né? A gente vai poder dar nome, no caso, dizer assim, olha, o que você está relatando, né? Se chama violência obstétrica. Então, passar essa informação do nome, inclusive, é importante. Assim, eu só faço uma ressalva que algumas pessoas, por exemplo, já estavam passando com um psicólogo, né? Então, já estavam fazendo psicoterapia e, de repente, numa psicoterapia de um pós-parto, né, chega e faz um comentário, né, desses. Olha, então, né, colocaram um sorinho em mim, subiram na minha barriga e cortaram, né, minha vagina, fizeram o pique. E às vezes a mulher conta isso com um certo pesar, mas não que isso, assim, tenha trago para ela alguma consequência emocional significativa. Porque na cabeça dela, ela entende que aquilo tudo é normal, que ela não gostou, mas ela entende que aquilo é procedimento padrão do hospital, que a mãe dela passou, a irmã dela passou, todo mundo passa. Então, nesse caso, quando a mulher ela não traz essa queixa, né, ela apenas faz esse relato, e mesmo que a gente saiba que isso é violência obstétrica, a gente não pode parar a terapia dela e dizer para ela, peraí, volta no que você está falando. Viu, o que você está falando é violência obstétrica, você sofreu, você pode denunciar, eles não podiam fazer isso com vocês. Sabe por que a gente não pode fazer isso? A gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque se a gente faz isso, a gente acaba, muitas vezes, levando ela para um sofrimento que não existia. Percebe que a gente está colocando nessa mulher um sofrimento que não existia nela? Né? Então, o que você me pergunta é quando a mulher ela já vem pra gente com aquela queixa. Aí a gente vai trabalhar, a gente vai dar nome, a gente vai orientar que precisa de uma denúncia e vai escutar atentamente o que aquela história trouxe de sofrimento para ela, o que aquilo pode ter de ligação com a própria história dela de vida em outros momentos, né? Às vezes ela pode se sentir uma depressão pós-parto por causa de uma violência obstétrica, no sentido dela ter programado o parto normal, ter conversado lá com o médico X, que já era médico dela há muitos anos, ela não queria mudar de médico, né? Ele era o ginecologista dela e passou a ser o obstetra dela.
E aí, ela, na conversa com ele, eu quero normal. Ele, às vezes, diz pra ela, tá bom, vou fazer normal. Mas chega lá na hora, ele pula pra trás, ele inventa história. Sim. E aí ela acaba ficando vulnerável, ela acaba tendo que passar por aquele procedimento. E depois ela fica se culpando, como é que foi que ela deixou, como é que ela aceitou aquilo. Ela começa, sabe, a se culpar muito. E às vezes ela começa a pensar em coisas que podem levar ela a uma depressão, tá? Ou um sentimento de roubo, sabe? Assim, e de ter sido violada, desrespeitada. E ela começa a se sentir culpada também, porque ela começa a pensar, eu já sabia sobre isso, como é que eu deixei isso acontecer, né? E aí é onde ela vem também, né? Para o nosso consultório e tudo mais, e a gente tem que trabalhar algumas questões, né? Algumas são claras e outras são ocultas. Ocultas no sentido de, olha, o que fez essa mulher continuar com esse médico? Ela sabia que ele era cesarianista, apesar dele ser médico dela há muito tempo. Por que ela manteve? Por que ela quis acreditar nele? Entende? Então aí, nós, enquanto psicólogos, temos que investigar o que estava por trás desse comportamento também, percebe? Então, às vezes, ela vem com uma queixa, mas está encobrindo uma outra coisa, né? Então, assim, apesar de não existir uma resposta só para essa sua pergunta, como eu estou tentando dar várias respostas, né, para uma única pergunta, ela é muito interessante. Eu acho que ela vem para a gente realmente discutir e ampliar isso no sentido de mostrar que, olha, existem várias respostas mesmo, porque vai depender de cada caso, de cada mulher, de cada situação. Mas, e as formas que a gente pode atuar diante a isso. Então, se a queixa, ela vem mais sua do que da mulher, então eu não vou parar a terapia e ficar falando, olha, né? Porque para ela aquilo tá bem, já passou, eu não preciso causar sofrimento. Se a mulher já tem o sofrimento, então eu digo para ela, oriento ela, aonde que ela vai fazer a denúncia, o que ela vai buscar, e vou fazer a psicoterapia com ela, certo? E pode existir casos que ela já venha com a depressão em decorrência disso, pode existir casos que ela venha, né, com o transtorno de estresse pós-traumático, né? E aí eu vou trabalhar em cima disso também. E às vezes eu vou ter que trabalhar com outro profissional, que é o psiquiatra, né? Dependendo do grau, né, do nível que ela tiver de um transtorno mental, por conta da violência obstétrica, muitas vezes ela vai precisar de um tratamento medicamentoso também. Sim. Tá certo? Então, cada um aí a gente vai ter que analisar direitinho. Respondeu, Thaisa? Respondido. Obrigada, viu? Perfeito.